Tá, então vamos orar, né? Uhum. Vamos orar, agradecer a Deus pelo tempo e que nós possamos ter uma excelente aula, tá bom? Que nós possamos compreender a palavra do Senhor que nós vamos estudar hoje. Não somente compreender, mas também colocá-la em prática em nossas vidas. E aí eu diria uma outra, depois de colocar em prática, que nós possamos também compartilhar com outros. Eu gosto muito de pensar em Esdras 7:10. Os três verbos, né, de Esdras 7:10. Ele, ele vivia a palavra, ele compartilhava a palavra e ele a experimentava a cada dia. Então, que nós possamos ser assim também, nós possamos estudar assim, como Esdras estudava, mas que nós possamos viver e nós possamos compartilhar com outros. E eu tenho observado hoje que às vezes a gente se enche de conhecimento, mas sem o objetivo de poder compartilhar com outros. E também sem o propósito de viver, porque não adianta nada a gente saber tanto e não experimentar cada dia, né? E não compartilhar, porque a palavra é para isso, para a gente compartilhar do evangelho todos os dias com pessoas. E eu quero que vocês, antes de a gente orar, eu quero ter uma experiência com vocês, que eu quero compartilhar com vocês. Ontem, nós estávamos aqui ontem, que eu sou vendedor de açaí, né, como vocês bem sabem, e apareceu uma moça aqui, por nome de Natasha. Eu já a vejo por aqui, pelo bairro. E essa moça, ela é muito discriminada pela sociedade pelo fato dela viver uma vida muito ruim, entendeu? Ela é homossexual. E aí eu compartilhei com ela da palavra e eu no final perguntei se eu poderia orar com ela. Meus irmãos, foi assim incrível. Primeiro que Deus colocou no coração dela o desejo de ouvir. Primeira coisa, de parar e ouvir o que eu estava falando. E o segundo desejo que eu achei muito interessante foi dela se curvar, ela até tirou o chapéu para orar naquele momento. Então, é isso que eu falo, da gente poder conhecer a palavra, mas com esse propósito de poder realmente compartilhar com pessoas no nosso dia a dia. Vai ter pessoas que a gente vai parar e falar de Jesus mesmo. Até o Nicolas falou, meu filho, pai, cada cliente que chegar, o senhor para e ora, compartilha um versículo, compartilha uma história, que eu gosto muito de história, viu? Compartilha uma história. E é essa a nossa vida, de a gente poder ouvir as pessoas e poder compartilhar com elas. Pessoas que são completamente carentes do Evangelho, pessoas completamente carentes da graça de Deus. E nós conhecendo a graça, conhecendo o Evangelho, é para isso que nós estamos aqui. E nós estamos estudando a vida de Cristo, né? E eu tô observando, estudando, meditando, que foi exatamente para isso que Jesus veio. Ele veio para transmitir para nós o amor de Deus, a graça de Deus. E deixou esse encargo para nós, essa responsabilidade. Mas também privilégio, né? Não é somente uma responsabilidade, mas um privilégio de podermos compartilhar com todos os dias com pessoas diferentes. E todos os dias Deus nos dá pessoas diferentes para a gente compartilhar. Então, que nós possamos realmente experimentar isso a cada dia. E essa é a nossa oração. Eu vou orar por isso. Tá bom? Não esquecendo de orar pela Natasha. Tá bom? Ore por ela. Ela disse que ia voltar para a gente conversar. E quem sabe um dia esperamos que Deus venha ter misericórdia dela e transformar a vida dela.
assim como ele transformou a nossa também. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela sua vida, meu Pai, e pela sua vinda aqui nesse mundo para compartilhar sobre as coisas de Deus. João capítulo 3, versículo 13 fala exatamente isso, que o Senhor veio do céu e trouxe para nós verdades tão profundas sobre o Deus que homem nenhum viu, mas o Senhor experimentou a presença do Pai por toda a eternidade. Então, somente o Senhor poderia nos transmitir algo do céu para nós, algo que o homem não teve esse privilégio ainda, de ir lá e trazer para cá. Só vai para lá, as pessoas só vão para lá, para o céu, mas não vem trazer as boas novas para nós, como o Senhor veio. Então, obrigado, Senhor, por ter vindo para nós, ter nascido, ter vivido aqui e ter morrido. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, também para nos dar esperança, a esperança de um dia também ressuscitarmos um corpo incorruptível, um corpo novo e experimentarmos a eternidade contigo para todo sempre. Obrigado por isso. Só o teu evangelho nos proporciona isso. Só a tua palavra nos proporciona isso. Obrigado, Pai, por tudo. Nos ajuda, meu Pai, que nós possamos ser essas pessoas que estão dispostas a buscar a palavra, viver a palavra, mas ao mesmo tempo compartilhá-la com outros. Obrigado por todos aqui. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos falar hoje sobre a quarta semente. Nós paramos na terceira, né? Na semana retrasada, não tivemos aula semana passada. E a gente vai tentar terminar 9 horas hoje, tá bom? 9, 9h15 no máximo, tá certo? Uhum. E eu estou pensando, estava compartilhando com outros aí, não, talvez nós tenhamos mais uma aula, né? Não é esse o nosso cronograma? E eu pensei e fiz uma pergunta para mim mesmo: o que fazer depois que nós terminarmos a nossa última aula para outra semana? E já me coloco à disposição de vocês, porque é um material muito rico, muito extenso também, onde são vários aprendizados para nós. De repente, se vocês quiserem continuar, não sei de que forma, mas pensem nisso aí, tá bom? De repente, se vocês quiserem continuar depois da quarta aula, a gente pode marcar e, quem sabe pelo WhatsApp aí, e fazer um grupo para a gente estudar. Tá bom? Para a gente dar continuidade, porque, sinceramente, é algo assim muito relevante para todos nós. Mas pensemos nisso e oremos por isso, tá? Pela continuidade desses estudos aí, beleza? E hoje nós Amém. vamos falar da quarta semente, né? Da semente de número 4. E a semente de número 4 ela diz o seguinte: as pessoas precisam reconhecer o seu pecado antes de sentir sua necessidade de Jesus. Muito interessante essa fala. As pessoas precisam reconhecer a seu pecado antes de sentir a sua necessidade de Jesus. O arrependimento é mais do que o remorso pelos pecados. É muito mais. Mas é um reconhecimento da necessidade de uma nova vida que só Deus pode produzir. Também eu acho muito relevante esta fala. Por quê? Porque quando nós reconhecemos, né, a nossa necessidade de Deus,
nós reconhecemos que só realmente Deus pode nos proporcionar uma vida nova. E isso é diferente do remorso pelos nossos pecados, mas um profundo arrependimento. Há uma diferença muito grande de remorso para arrependimento. Muito grande. Eu creio que a gente vai falar mais disso mais para frente. O arrependimento envolve virar as costas para a velha vida e olhar para Jesus. Olha só, o que é o arrependimento? Arrependimento envolve virar as costas para a velha vida e olhar para Jesus. João, o Batista, chamou as pessoas ao arrependimento para preparar os seus corações para o Evangelho de Jesus. Então, veja bem nessa fala aí que João, ele chama justamente as pessoas para que elas possam chegar ao arrependimento. Até mesmo antes de conhecerem a Jesus, né? Jesus viria, mas João a chama para o arrependimento, até mesmo antes delas conhecerem Jesus. Como vocês bem sabem, eu acho que eu já falei sobre isso na primeira aula, salvo engano, que antes da chegada de Jesus, do Messias e de João, houve um silêncio, né, de 450 anos, alguns teólogos dizem 400 anos, que é o chamado período neotestamentário. Então, nesse período de 450 anos, 400 anos, as pessoas estavam muito aquém de uma intimidade com Deus. Imagina sem a palavra, sem Deus, sem alguém para compartilhar. Então foram décadas, né? Pelo menos 4 décadas. Aliás, 4 séculos, melhor dizendo, perdão, 4 séculos de pessoas que não experimentavam o Senhor, não experimentavam a palavra, não experimentavam Deus. E João chega justamente nesse período de pessoas que realmente necessitavam, precisavam de chegar ao arrependimento. E é nesse período, nesse contexto de vidas podres, vidas distantes de Deus, é que João chega. Pessoas distantes de Deus por 450 anos, sem um profeta compartilhar com elas. E aí, nós temos aqui, na verdade, a leituras e exercícios, né? Para vocês fazerem. Que, na verdade, é a prova de vocês, como eu já falei. Não tem prova, a prova de vocês são os exercícios e leituras. E tem aqui no primeiro exercício, na primeira leitura também, né? Marcos 1, de 2 a 5. E tem uma pergunta aqui. Qual foi a mensagem de João? Que João pregou? E outro, Lucas 3, 3 a 6. O que Lucas inclui? Minha pergunta é por que ele inclui? Por que ele incluiu? E o próximo é Romanos 1, 18 até 3 a 20. Olha, uma boa leitura. E, na verdade, ontem nós tivemos um tempo aqui em casa, falando em Romanos, e eu compartilhei, na verdade, com o nosso grupo de oração, Romanos capítulo 6, que eu acho muito lindo. O que Deus fez por nós. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 20. Mas aí, para vocês, é Romanos, para leitura, exercício, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o
no capítulo 3, versículo 20. Por que Paulo começou a sua exposição do evangelho com esta mensagem? É a pergunta, né? Por que Paulo começou a sua exposição do evangelho com essa mensagem aí, lá de Romanos, capítulo 1, versículo 18? Por que ele começou com esse texto? Também leia Atos 8, de 9 a 25, com uma pergunta. Simão se arrependeu? O que mostra que não? Então a resposta é não. E por que não, ele não se arrependeu? E exercício, né, para você fazer. Pergunte para 5 pessoas. Só pergunte, viu? Pergunte e faça suas anotações, que elas vão responder. Pergunte a 5 pessoas o que elas entendem por arrependimento, de arrependimento. O que é arrependimento? Pergunte para elas, se elas sabem o que significa. Só pergunte, não questione nada. Se elas perguntarem, não é porque se elas perguntarem por que é, né? Não é porque nós estamos fazendo um curso e o professor lá, ele pediu para nós perguntarmos para você sobre o arrependimento. Só isso. Peça a Deus que ele sonde sua vida na preparação para o seu estudo para o seu estudo da vida de Cristo. Adore a Deus pela sua santidade e pureza. Perguntas, ainda continuando. O que é arrependimento? Qual a relação e as diferenças com o remorso? Eu acabei só fazendo esse comentário agora há pouco, né? As pessoas, elas não sabem distinguir entre arrependimento e remorso. Acho que é a mesma coisa. Mas só para lembrar, há uma grande diferença. E nós queremos saber qual é a diferença. Primeiramente, o que é e qual a diferença entre um e outro. Entre arrependimento e remorso. Por que uma ciência do pecado é necessária para a compreensão do Evangelho? Por quê? Uma ciência do pecado é necessário para a compreensão do Evangelho. Porque João mencionou o julgamento. Responda essas perguntas aí, tá bom? Quais são os frutos que mostram a realidade do arrependimento? Essa é muito boa. Quais são os frutos que mostram a realidade do arrependimento? Como as pessoas entendem o arrependimento? Justamente no que vocês vão perguntar para 5 pessoas. Como foi sua experiência de arrependimento antes de se converter? Aí você vai falar da sua experiência, tá bom? Como foi essa experiência de arrependimento antes de você conhecer a Jesus, antes de você conhecer a Deus? Número 7. Peçam a Deus que o Senhor prepare seus corações para o estudo da vida de Jesus. E aí nós vamos falar hoje, mais especificamente nessa semente de número 4, sobre o ministério de João Batista. Quem era João? Nós já vimos, né, o seu nascimento, nós já vimos um pouquinho da sua história, dos seus pais, mas hoje, especificamente, nós vamos falar do ministério. Agora ele já se tornou um adulto, já está no ministério. E só uma questão que eu tenho pensado também. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Foi tão pouco, né, o ministério de João. Poxa, e começou muito bem, uma potência nas mãos do Senhor.
uma pessoa muito usada por Deus, e de repente, tudo isso, aparentemente, né, pela ótica humana, se vai. Acabou o ministério dele. E a pergunta é: por que foi tão rápido? Eu tenho pensado nisso. Mas aí vocês ficam pensando sobre essa questão aí, tá bom? Por que foi tão rápido o ministério de João? Mas muito eficaz, viu? Muito eficaz. E hoje nós vamos ver justamente isso, sobre o ministério de João, tá bom? Vamos ler Marcos, capítulo 1. Eu estou lendo aqui na NVI, e vocês acompanham aí nas traduções de vocês. Marcos 1, de 2 a 8. Marcos, capítulo 1, dos versos de 2 a 8. Tem a chave aí? Já acharam todos? Se vocês puderem, por gentileza, de desligar o microfone de vocês, seria muito bom. Aí eu vou abrir para perguntas e vocês podem ligar depois, tá bom? Para ficar melhor para a gente poder conversar com vocês. Já todos acharam? Vou ler aqui no João, aliás, Marcos, capítulo 1, dos versos de 2 a 8, como está aí na apostila, tá? Diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Versículo 7, era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Até aqui. E tem um outro paralelo lá de Mateus, capítulo 3, de 1 a 12. Nós não vamos entrar nesse mérito porque é uma leitura, são paralelos bem grandes, né? Mas a gente vai se ater apenas aqui no livro de Marcos, que é o mesmo paralelo lá de Mateus 3, de 1 a 12, e Lucas 3, 3 a 18, tá? Bom, vamos para algumas questões aqui. Primeiro, letra A. João Batista cumpriu a profecia, né? Marcos, capítulo 1, versículo 2 a 3, que é a profecia lá de Isaías 40, versículo 3. Essa profecia. Também Êxodo 23, 20 e Malaquias 3, 1. Essas profecias aí, João cumpriu. Então, João Batista, nesse momento aqui, nesse contexto, ele está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Uma das coisas que eu acho muito interessante
sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, como ela é verdadeira, a sua autenticidade, é a questão das profecias. Todas as profecias, elas se cumpriram. E todas as profecias, ainda que estarão para frente, elas irão se cumprir. Não tem como. Todas, sem exceção. E João Batista, ele está cumprindo aqui uma profecia. O que nós mais conhecemos é Isaías 40, versículo 3, né? Que é justamente o texto que nós acabamos de ler, do versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías, versículo 2. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. E versículo 3, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Agora, número 1, o envio do mensageiro. Aqui diz, né? Enviarei o meu mensageiro. E o mensageiro aqui é exatamente João. E no grego, a palavra para mensageiro é ângelos, ou ângelos, né? E isso está lá em, como eu já falei, Êxodo 23:20 e Malaquias 3:1. Qual era o papel do mensageiro? No caso de João, o mensageiro de Deus. Ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem a compartilhar. Como nós também temos, né? Não deixamos de ser também esses mensageiros de Deus. Só que Atos, capítulo 1, versículo 8, nos dá uma outra palavra para nós, que nós somos testemunhas, né? Quando lá de Atos 1:8 diz que vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, quando justamente o Espírito Santo viesse sobre nós. Então, queiramos ou não, também nós somos tipo mensageiros ou testemunhas de Jesus, para compartilharmos o Evangelho. Então, essa era o papel, né, de João. Ser, foi enviado, ele foi criado, nasceu naquele contexto antes de Jesus, foi primo de Jesus, com esse propósito de ser o mensageiro, com o propósito de preparar o caminho. Como eu falei anteriormente, esse caminho, ou seja, as vidas das pessoas, elas estavam totalmente arruinadas. Elas não seguiam Deus, elas não conheciam Deus. Por quê? Justamente pelo período de tempo que eles ficaram sem conhecer o Senhor, né? Sem intimidade com Deus. E aí chega João, nascido lá de Isabel, filho de Zacarias, para justamente fazer esse trabalho, preparar pessoas e preparar o caminho para as pessoas, as veredas para as pessoas, apontando, mostrando, compartilhando, ensinando, e não tinha tempo a perder. O tempo era curto. Tanto é, como eu falei para vocês, é o que eu penso, quando diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre, né? Que era comida simples, a gente vai falar sobre isso depois. Comida simples, da beira do caminho, para não perder tempo, porque a mensagem ela precisava ser compartilhada. Não deixamos também de experimentar isso hoje. Nós temos uma mensagem, e essa mensagem precisa ser compartilhada. E não podemos deixar.
de fazer isso. Seja no trabalho, seja na escola, aonde quer que estejamos, precisamos também compartilhar essa mensagem. Para quê? Para preparar as pessoas também, para que elas possam seguir o caminho, porque o caminho de muita gente está arruinado. Se hoje está com toda a tecnologia, com todo o aparato que nós temos para o evangelho ser anunciado, imagine naquela época, onde as pessoas precisavam ouvir de Deus por 400 anos que Deus se silenciou. Então esse era o objetivo de João, ser mensageiro e para preparar o caminho para o Messias, para que o Messias pudesse chegar e preparar pessoas para isso. E a voz? A voz no deserto era uma voz de uma pessoa só, né, solitária. Ele não tinha parceiro. Hoje nós temos várias vantagens, eu estava meditando nisso. Não tinha um parceiro para João. Se nós formos olhar depois para os discípulos, Jesus sempre mandava de dois em dois, para eles não irem só. Porque, como diz lá Eclesiastes 4:9, né? A partir do versículo 9, é melhor dois do que um. Porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então é melhor dois, sempre é bom dois. Mas aqui João, ele era sozinho. Não tinha ninguém para acompanhá-lo naquela jornada. Imagine o trabalho, meus irmãos. Pensem nisso. Se nós reclamamos do nosso sol escaldante de hoje, imagine naquela época, porque era no deserto. Voz no deserto. O deserto lá, tanto é que teve um missionário, né, da Igreja dos Irmãos, acho que Samuel, né, alguns anos aí, 2 anos atrás, um ano atrás, ele faleceu, justamente por conta da insolação no deserto. Muito forte o calor. Tanto é que também uma das coisas que eu penso que a roupa de João era uma roupa bem grossa, pelo de camelo que aguentava o calor do dia. Ele se metia debaixo daquele terno de couro de camelo e saía correndo pregando a palavra do Senhor. Com alguém? Não, sozinho, solitário. Hoje nós temos várias vantagens, né, de poder ter alguém do nosso lado para nos acompanhar. Número 3 aí, diz que voz no que clama no deserto, uma voz de alguém solitário no deserto, mas diz também no versículo 3, prepare o caminho. E está destacado aí o caminho, né? Caminho para o Senhor. Que caminho é esse? A vida da pessoa através do arrependimento. É isso que João veio fazer. E ele investiu, ele fez, ele cumpriu o seu papel. E eu penso, falar em cumprir papel, a pergunta para todos nós é: temos cumprido o nosso papel pelo qual Deus nos designou para que nós pudéssemos fazer? Temos desempenhado o nosso papel enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Jesus hoje? João desempenhou muito bem o seu papel. E ele fez, ele preparou realmente o caminho. Prepare o caminho, João. Eu quero que você faça isso. E não pense você, João, que vai ser com 2 ou 3 pessoas para te acompanhar. Você vai sozinho. Mas ele fez, irmão, mesmo sozinho. Mesmo com tanta dificuldade, João fez. E como eu falei agora há pouco, que eu penso no pouco tempo de duração de João,
que foi necessário, sim. Estava tudo dentro do plano de Deus, que não demorasse muito, mas foi um ministério muito eficaz. Às vezes a gente passa muito tempo no ministério. Quanto tempo nós temos de ministério, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos. E a gente olha, poxa, parece que eu não estou fazendo nada. E João, com pouco tempo, olha o que esse homem fez. E morreu logo depois de terminar de cumprir o seu papel, de cumprir a sua tarefa, o mataram, o decapitaram. Mas ele deixou um legado muito grande para trás. Ninguém pôde calar sua voz. A voz ainda de João ainda ecoava lá no deserto. E pessoas se arrependendo, pessoas conhecendo o Senhor, sendo batizadas, como a gente vai ver mais para frente. Como é o nosso ministério? Será que é um ministério eficaz? Oremos por isso, pelo nosso trabalho, né? Para que o nosso trabalho também seja um trabalho eficaz. Pessoas que realmente conhecendo o Senhor através das nossas vidas, através da palavra que está dentro do nosso coração. Então, o papel de João era realmente de levar as pessoas a trilharem por um caminho através realmente do arrependimento. Agora tem outra palavra, veredas, né, que a gente vê aqui. Prepare o caminho para o Senhor, façam veredas. A palavra-chave é veredas. Vereda reta para ele. O que é uma vereda? Veredas é uma trilha bem usada. Bem usada. No interior, eu acho que é no interior aí, o Jaciel que está me ouvindo, outros aí do interior, o pessoal, quando vão caçar, eles fazem aquelas varridas, né? E deixam aquele varrida, para quem não está entendendo esse termo, é como se fosse uma vereda. É um local dentro da mata que eles fazem para deixar limpo. Para que, Luiz, isso aí? Para eles poderem trilhar durante a noite e para não fazer barulho na folha seca. Para os animais da noite, noturno, não escutar as suas pisadas nas folhas. Então, veja bem, o papel de João, além de preparar pessoas a trilharem pelo caminho, através do arrependimento, ele também tinha esse papel de levar pessoas a trilharem por uma vereda. Uma vereda que eles precisavam conhecer. Que vereda era essa? Que trilha usada era essa? Que era bem batida, bem usada? Era justamente o Antigo Testamento, a palavra de Deus. E o que eu penso com relação a isso, qual a aplicação nisso para nós hoje? A aplicação é que nós não podemos, de forma alguma, deixar de levar a palavra para que as pessoas possam ter o arrependimento sem realmente compartilharmos para elas sobre quem é Deus, quem é Jesus, de uma forma muito simples, como João fazia. Não era algo sofisticado, era algo muito simples. Hoje nós temos toda essa tecnologia de eu poder compartilhar com vocês aí, você está aí longe, nos interiores, outros até fora do estado. Naquela época não, era tudo muito rústico, manual, no gogó, sem microfone, sem nada disso. Muito simples. Mas João tinha que levar a palavra para eles. Essa trilha, que era bem batida, bem usada, era a palavra. Era o Antigo Testamento. Que por anos, décadas, centenas de anos, eles perderam. E Deus usou justamente João para levar
trilha para eles. E como diz aqui, uma trilha reta. Olha, bem usada, que é o Antigo Testamento, tinha que ser uma trilha reta. Trilha reta, digna do rei. Quer dizer, o rei que estava chegando tinha que ter uma trilha que alguém já preparou para ele. Jesus estava chegando e João precisava preparar essa trilha para Jesus entrar. Depois que João preparasse essa trilha, como a gente prepara uma trilha na mata, a gente pode até deixar outros usarem, né? Mas o trabalho todo foi nosso. Olha o trabalho de João para a chegada do Messias. Quando terminou seu trabalho, terminou sua tarefa. Aí, como disse Simeão, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Acabou meu serviço. Acabou a minha missão. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, temos uma missão. Se nós partirmos hoje, hoje acabou a nossa missão. Eu lembro lá de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 9, ou é 9, versículo 10, que diz que tudo que tiver a mão para fazer, faz, conforme tuas forças. Porque para o além, para onde tu vais, não tem projeto, não tem serviço, não tem nada mais para você fazer, trabalho, nada. Vamos fazer quanto nós podemos. E João fez. Isso era só profecia em relação a ele. É só a fala em relação a João. Mas nós vamos olhar depois que João vai exatamente cumprir tudo isso que Deus está falando a seu respeito. Então ele precisava preparar, ele precisava abrir essa trilha. E abrir trilha no mato não é nada fácil. Não é nada fácil a gente pegar e abrir, desbravar. O trabalho mais difícil, irmãos, é o trabalho logo de início, o evangelismo, descobrir contatos. Depois que chega na comunidade dos cristãos, poxa, coisa mais fácil. O discipulado também, que é muito importante, mas já está mais familiarizado com a pessoa. Mas para você chegar, ser linha de frente, não é para qualquer um. Eu sempre digo isso. Tem gente que não é de linha de frente. Não adianta. E João era de linha de frente. Ele precisava abrir trilhas. Não está falando de literalmente, mas pessoas. Trabalhar com vidas. Para que quando Jesus viesse, essas vidas estavam bem encaminhadas. Tanto é que João ele investiu em alguns discípulos. E lá em João, o Evangelho 1:29 diz que João Batista disse para os seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele quer dizer com isso? Sigam-no. Eu não sou o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. É ele. Sigam a ele. E João sai de cena e Jesus assume aqueles discípulos que João investiu, porque não eram discípulos de João, eram discípulos de Jesus. Nós não fazemos discípulo para nós, fazemos discípulo para Jesus. Esse é o nosso papel. E não é fácil chegar nesse nível de abrir trilhas, abrir ramais no meio da mata. Literalmente falando, não é fácil. Agora, espiritualmente falando, será que é fácil? Pois bem, e quem seriam o seu alvo, né? O seu público? Pessoas de todas as nações experimentarão a sua salvação. Ou seja, pessoas de toda a tribo, línguas, povos e nações experimentarão a salvação de Jesus.
Mas para isso acontecer, nós precisamos dispor o nosso coração. Irmãos, a vida espiritual, ela é recheada das nossas disponibilidades. Também recheadas de bênçãos. Quando nós investimos em uma vida, e essas vidas são transformadas por Deus. Gente, como diz João na sua carta, não tem maior alegria do que essa, de ver pessoas transformadas por Deus. Então, pessoas de todas as nações experimentarão a sua salvação. Esse deve ser o resultado, podemos dizer, do Evangelho. Vidas sendo transformadas por Deus. Isso está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 6, que nós não vamos entrar, que nós não vamos ler, mas depois você, em casa, você lê cuidadosamente. Tá bom? Aqui na letra B, João chama o povo ao arrependimento. Ele chamou o povo ao arrependimento. Olha o versículo 4 e versículo 5 de Marcos 1. Ele chama. Assim surgiu João. Apareceu João. Batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele, vinda de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, vinha a ele, confessando os seus pecados, era batizado por ele no rio Jordão. Versículo 4. Assim surgiu João batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento. Essa palavra, para o perdão dos pecados. Essa palavra é arrependimento. O João chama ou chamou o povo ao arrependimento. Por que ele fez isso? Porque era necessário. Como eu falei, sempre olho para o tempo que o povo passou sem conhecer o Senhor, né? Muita rebeldia, muita malícia, muita maldade. E hoje, irmãos, não vejo diferente. Como está o nosso povo? O arrependimento é pouco falado. Chamar o povo à intimidade com Deus, a um relacionamento com Deus, é pouco falado. A gente ouve mensagens aí, meu Deus, terríveis. Menos arrependimento, menos perdão, menos pecado, que as pessoas não pregam. Mas João não, ele traz isso, é impacto. Alguém disse que João foi usado como um martelo que quebra pedras nas mãos do Senhor. Um homem cheio do poder de Deus, cheio de, como se fosse uma dinamite, né? Para explodir, para quebrar os corações. Que Deus nos use para isso também. Para realmente levarmos o nosso povo a arrepender-se, a intimidade, para levar o povo, através do arrependimento, a levar a intimidade com Deus. E a primeira coisa que a gente vê aí, que João fez, chamando o povo ao arrependimento, é a palavra. Arrependimento, que no grego é metanoia, né? O que é a metanoia? É a metanoia, né? Pessoas falam. O que significa o arrependimento e da vontade? Mudança, transformação. O povo precisava de uma mudança, de uma transformação da mente e da vontade. É virar, como falou lá, né? As costas para o pecado. É você estar andando em uma direção, de repente se converte, ou seja, volta e vira em outra direção. O povo estava andando na direção do pecado. E de repente, João chama a atenção do povo para voltar para olhar para Deus, para se virar para Deus. É exatamente isso.
uma mudança da mente e da vontade. E o que ele traz mais? Além do arrependimento, ele traz o batismo, né? Batismo. O povo, eu acho muito interessante essa ordem, porque para mim é muito relevante isso. Primeiro arrependimento. Depois do arrependimento vem o batismo, né? O povo tão arrependido que estava que houve batismo. Mas que batismo que João pregava? Um batismo por causa do arrependimento que perdoa pecados. Se nós formos olhar lá no livro de Lucas, alguém chegava para João, olha, João, eu quero também ser batizado. Os fariseus, né? Mateus também fala sobre isso. Mateus capítulo 3. E João vira para eles, olha, raça de víboras, cobras, mostrai fruto digno. Vocês querem ser batizados, mas primeiramente mostrem fruto digno de arrependimento. Ou seja, em outras palavras, não tem batismo sem o fruto do arrependimento. O batismo é irrelevante, insignificante, se de fato não houver mudanças, fruto desse arrependimento na vida das pessoas. E é isso que o João está trazendo. Batismo, sim, mas por causa do arrependimento que perdoa pecados. E mais que ele fala. Por quê? Porque o reino está próximo. O reino está próximo. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. E se nós formos observar, é a mesma mensagem de João, aliás, de Jesus. A mesma mensagem que Jesus pregava. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Os discípulos pregavam a mesma coisa. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Ou seja, o motivo para o arrependimento. Qual é o motivo para o arrependimento? O motivo é o reino está próximo. E algumas pessoas até dizem que o rei estava próximo, estava se aproximando. Talvez seja isso que João também queria enfatizar, que Jesus estava chegando. O reino de Deus estava chegando. O Messias estava próximo. As pessoas precisavam se virar para Deus. Fruto do verdadeiro arrependimento. O reino de Deus. Eu estava observando aqui, vamos ver aqui 4 tipos de reino, né? A, B, C, D, E. 4 tipos de reinos. A letra A aí, ou número 1, como queiram. O reino de Deus, primeira coisa. Quer dizer, o reino do céu. Para os judeus. Eles não falavam o reino de Deus, porque eles não usavam assim o nome Deus de forma aleatória, mas eles diziam o reino do céu. E isso foi usado 32 vezes em Mateus, o reino de Deus, o reino de Deus, para não dizer, aliás, o reino do céu, para não dizer o reino de Deus, para não usar o nome de Deus em vão. Também temos o reino profético. O reino profético é o milênio, os 1000 anos com Cristo, a de Apocalipse. Temos o reino externo, que o reino externo está ligado com a igreja, que é a igreja, o reino externo. E o reino interno, o reino de Cristo nas nossas vidas. Onde Cristo reina, onde Ele é o centro dos nossos corações. Esse é o reino interno. O reino interno, reino externo, a igreja, reino profético, milênio, e reino de Deus, ou reino
do céu. Então, podemos observar aí 4 tipos de reino, podemos dizer assim. Agora, qual o impacto da mensagem de João, ou da vida de João? Que impacto? O que isso impactou? Trouxe impacto? Sim, trouxe impacto. A mensagem de João era tão poderosa, tão eficaz e tão especial, que pessoas da região da Judéia até Jerusalém, num espaço aí de 30 km, 30 quilômetros, vinham até João. Muito interessante, irmãos. João ia pregando no deserto aquele evangelho poderoso, a palavra de Deus, o povo se arrepender, que o povo precisava se voltar para Deus. O impacto dessa mensagem foi tão grande que atingiu os corações e as pessoas vinham até João, não importava a distância. Como isso é possível hoje? Como aplicar isso hoje? Jesus disse para nós que nós precisamos também sair do nosso comodismo, das nossas 4 paredes. Acho que nós já falamos sobre isso. A gente fica tão cômodo hoje, né? Somos tão acomodados, é tão bom. Mas olha como João se dispôs a sair. E eu quero dizer para vocês que João, a classe de João era uma classe social boa, porque seu pai era profeta, né? Mas é incrível como a vida desse homem nos impulsiona, nos motiva a largarmos o nosso comodismo e partirmos para levarmos o evangelho para as pessoas aí que estão perdidas. E é interessante que o impacto dessa mensagem de João, as pessoas vinham de longe, porque elas estavam tão comovidas, tão arrependidas, tão impactadas com a mensagem de Jesus, da palavra, através de João. E eu penso hoje que nós precisamos também sermos pessoas de impacto. E que seja impactante para as pessoas as nossas vidas. Vida de oração, vida de devoção na palavra, vida de comunhão com Deus, vida de intimidade com Ele, vida com a igreja, vida com nossas famílias, como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu filho. Isso as pessoas observam. Irmãos, as pessoas estão a nos observar dioturnamente, queiramos ou não. Nós temos ouvido tantas histórias por aqui de pessoas que têm nos observado. E têm observado certos irmãos. Incrível isso. E outra coisa, elas não têm receio de falar, tanto positivamente quanto negativamente. Eu tenho essa experiência aqui, onde eu estou inserido. Pessoas que nos conhecem, elas chegam para a gente para dizer negativamente, mas também positivamente, até mesmo de nós. Porque isso é importante. Mas o que é que eu quero dizer? Será que nós estamos impactando positivamente onde nós estamos inseridos ou estamos impactando negativamente as pessoas? Se nós dizemos que somos cristãos e estamos impactando negativamente, irmãos, as pessoas vão olhar para nós e dizer, não, desse tipo aí, e a obra, infelizmente, não vai crescer. Mas eu olho para João, olho o impacto desse homem, da vida dele, a comunhão gigantesca que ele tinha com o nosso Deus. Incrível isso.
e que a vida de João seja realmente as nossas vidas. E eu estou lendo um livro que até, não sei se vocês já tiveram o privilégio de lê-lo, é o Discípulo Radical, do John Stott. E no final do capítulo 2 desse livro, ele fala algo muito interessante que me chocou muito, me tocou profundamente. Ele, ele fala o seguinte: imaginemos nós se Shakespeare nos desse uma tarefa para todos nós, para a gente escrever a mesma coisa que Shakespeare escreveu, fazer a mesma coisa que Shakespeare fazia. Será que é possível isso? Certamente não. Ninguém é capaz de fazer o que Shakespeare fez. E Shakespeare foi embora. Ele morreu. Aí ele diz assim: a menos que o espírito de Shakespeare entrasse no ser humano. Se o espírito de Shakespeare entrasse no ser humano, ele conseguiria fazer as mesmas obras que Shakespeare fez enquanto em vida. Aí ele diz assim mesmo: e se nós formos olhar para as obras de Jesus, a obra de Deus? Se Deus dissesse para um simples ser humano: faz isso aqui da minha obra, é impossível o homem fazer na sua própria força. Mas ele diz assim: imagina agora com o Espírito de Jesus em nós. Nós vamos fazer? Sim, vamos fazer. E Jesus falou isso em João: obras maiores em extensão faríamos quando o Espírito Santo passasse a habitar em nós. E vocês seriam minhas testemunhas em todos os lugares, porque agora o Espírito Santo habita em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, lá em Efésios capítulo 1 fala, lá para o finalzinho, esse mesmo poder é o mesmo poder que habita em nós. É o mesmo poder que habitava em João, um homem que trazia impacto. Esse mesmo poder que nós compartilhamos hoje. E as pessoas precisam experimentar. Ontem eu estava falando com a Natasha. Irmãos, essa moça, quando eu comecei a falar de Jesus para ela, que Deus pode transformar a vida dela, assim como transformou água em vinho, essa moça chorava. E quando eu disse: eu vou orar por você, ela chorava mais ainda. E eu fiquei pensando que esse é o poder que habita em nós. E João, as pessoas chegavam até ele porque viam diferença na vida dele. As pessoas veem, olham para nós e precisam sentir a diferença, ver a diferença em nós. Aí sim nós podemos ter respaldo para compartilhar com elas. Mas enquanto elas não verem em nós vida séria, de seriedade com Deus, ver a gente só na brincadeira, não levando a sério a nossa intimidade com o Senhor, elas vão brincar. E Jesus falou isso lá em Mateus, né? Capítulo 5, falando sobre o sal, sobre a luz. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste, senão para ser pisado pelos homens e lançado fora, para aterro. Que sal que nós somos, que luz que nós somos. Eu acho muito interessante a vida de João, gente. Como esse homem realmente glorificou a Deus, apesar do pouco tempo de ministério que ele passou aqui. Então, pessoas vinham de longe, 30 quilômetros, para ouvir João, para ouvir a palavra por ele. E
se arrependeram de verdade. E os 5 aí, eles confessavam, olha a confissão deles, uma confissão abertamente. Naquela época, para confessar a Deus abertamente, era sinônimo de morte. Mas eles não estavam nem aí para a morte física. Eles não estavam interessados nisso. Eles foram profundamente tocados por Deus, através da vida de João. Uma declaração pública, publicamente confessavam, abertamente, sem medo dos imperadores naquela época, sem medo do rei naquela época, que era cruel. Hoje nós podemos andar, servir a Deus, caminhar, pregar, ir para qualquer lugar, sem, sem ser perseguido. Mas naquela época era difícil. Como em muitos países ainda hoje, é muito difícil. E assim nós chegamos no final da semente de número 4. Então, o que vocês. Eu vou abrir agora para perguntas, comentários, dentro dessa ótica aqui, da semente 4. O que vocês acharam? Um por vez. A gente vai dar aí. Já vai dar também 9 horas. A gente vai dar um tempinho aí. A gente vai dar tempo para a gente entrar só na semente de número 5 daqui a pouquinho, tá bom? Ou vocês querem que eu dê continuidade, depois a gente volta para a questão das perguntas e comentários. Pode continuar, Luiz. Bora! O Rui pode continuar. Depois a gente volta e vocês anotam as perguntas aí e 9 horas, certamente 9 horas, faltam 16 minutos, a gente dá uma pausa para vocês compartilharem, tá bom? Então vamos para a semente de número 5. Olha só, muito importante essa semente. Tudo aquilo que eu estou falando aqui acerca de João é o que a gente vai ver agora. A vida do mensageiro, a vida do mensageiro é essencial. Gente, isso é muito importante. As pessoas vão olhar para a gente, vão observar a gente. É muito importante. Vocês que trabalham com muita gente, no meio de muita gente, se policiem. Porque, meus irmãos, às vezes a gente entra no mesmo padrão que os nossos colegas de trabalho estão entrando. Eu falo isso porque eu já trabalhei no meio de 200 pessoas, quando eu não conhecia Jesus. Eu estava começando a minha vida cristã. Não tinha um relacionamento ainda com Deus, estava começando. Gente, eu era terrível. Eu gostava muito de piadas. E compartilhar piadas. Era o meu trabalho, era a minha vida. E os meus amigos de trabalho, eu chegava cedo, tipo meia hora antes. Quando nós pegávamos 7 horas o trabalho, chegava às 6:30 no trabalho. Eles já estavam me esperando. Aquela rodada para eu compartilhar a piada do dia para eles. Irmãos, naquele contexto ali não tinha como pregar o evangelho para aquela galera. Se eu parasse e compartilhasse do evangelho com eles era uma piada nova para eles, talvez. Isso que era piada também. Como assim? Eu tenho pensado que nós compartilhamos sobre Jesus transforma a vida, mas as pessoas vão olhar para nós mas como assim? E não transformou a sua ainda? Você fala de arrependimento, mas não vejo isso na sua vida. Irmãos, para mim, é uma das piores coisas. É alguém chegar para você e dizer: eu não vejo Deus na sua vida.
Isso é terrível. Meu Deus, eu não vejo Deus, não consigo enxergar Deus. Mas, irmãos, é muito glórias a Deus quando alguém chega e diz: olha, eu consigo enxergar o Senhor na sua vida. Eu já ouvi isso algumas vezes. Não para minha glória, porque eu sei que de mim, dessa pessoa que vos fala, nós não somos capazes. Mas as pessoas precisam ver isso em nós, Jesus em nós. A vida do mensageiro é essencial. João Batista não somente pregou arrependimento, sua vida, anote isso, mostrou a realidade de humildade na prática. Um homem muito humilde, mas ao mesmo tempo um homem muito usado por Deus. O ser usado por Deus não é sinônimo de arrogância, não é sinônimo de coisas ruins. Não. Usado por Deus. Deus usa pessoas muito humildes. E Ele nos humilha. Não importa a nossa classe social. Pessoas humildes. Pessoas que estão dispostas a abrir mão do seu conforto, muitas das vezes. Como eu falei para vocês agora há pouco, João vem de uma família muito tradicional daquela época. Até mesmo nas questões da época financeira. Mas ele mostrou muita humildade. Ele mostrou a realidade de humildade na prática. Ele não só pregou, ele experimentou isso. Nossas vidas devem reforçar a realidade da mensagem que estamos pregando. Eu, Luiz, particularmente, não gosto de mensagens temáticas, digamos. É bom, muito bom, mas às vezes nos força a estudarmos um tema, ao invés de compartilharmos aquilo que a gente está experimentando no nosso dia a dia. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Mas é assim, isso não quer dizer que as mensagens temáticas não sejam boas. Sim, são boas demais. Mas é isso que eu vejo. Muitas das vezes é forçado a gente a estudar um tema, porque tem aquele cronograma, né, de uma temática, e a gente vai ter que estudar. Às vezes, sim, transforma a gente, mexe com a gente. Mas o que, na verdade, Luiz, gosto de fazer é compartilhar com a igreja ou com alguém aquilo que eu tenho aprendido no meu dia a dia, daquilo que eu tenho estudado a palavra. Mas eu achei muito interessante essa fala aqui, que nossas vidas devem reforçar a realidade da mensagem que estamos pregando. Ou seja, eu pregar aquilo que realmente eu estou experimentando. E dizer se eu não estou experimentando, irmãos, olha, eu peço perdão para vocês. Não estou vivendo isso. Eu estou muito aquém disso aqui. Mas às vezes a gente vê uma mensagem tão bonita, uma mensagem linda, toda bem programada, com introdução boa, com o miolo dela muito bom, as aplicações muito boas, a conclusão maravilhosa, mas é só uma mensagem técnica, digamos assim, mas não aquilo que afetou as nossas vidas. Alguém nos estimulou certa vez dizendo: pregue aquilo que tocou em você, a mensagem que tocou no seu coração, e compartilha aquilo que realmente Deus está transformando o seu coração. Só algo para a gente estar pensando sobre isso, mas a vida de João não. E realmente, ele pregou o que ele estava experimentando.
Tem aqui a questão dos exercícios, né? Leituras e exercícios. Leia Marcos 1, de 6 a 8, nós já lemos. É a sua tarefa para a semana. O que demonstrou a humildade de João? João era de fato humilde? O que mostrou isso? O que demonstrou isso? Também leia Mateus 3, de 1 a 13. Porque João sabia que os fariseus não tinham se arrependido. Eu falei sobre isso agora há pouco. Mateus 3, de 1 a 13. Leia Lucas 3, de 1 a 14. O que João exortou as pessoas a fazerem? Olha, detalhe. Leia, aliás, aliste 3 líderes. Olha, faça uma lista de 3 líderes que você admira. Não pelas suas mensagens, viu? Poxa, não, fulano prega muito bem. Que homem eloquente. Gente, aquele homem. Não, não é isso. Você admira pelas suas vidas. Sim, pela sua vida, pelo seu caráter, pela sua intimidade com Deus. E a pergunta para isso é: suas vidas desses líderes eram dignas da sua mensagem? Que pergunta interessante, viu? Peça a Deus que sua vida corresponda com sua mensagem. Nós temos falado muitas coisas aqui relacionadas à igreja. O que é a igreja, como a igreja deve se portar. Mas, irmãos, se as pessoas não verem isso em nós, elas não vão atentar. Elas não vão dar crédito. Então, faça isso. Peça a Deus que sua vida corresponda com sua mensagem. Perguntas. Qual a diferença entre a ênfase de Lucas e Mateus? Por que existem diferenças? O que é humildade? Como ela é formada na vida de uma pessoa? Por que a vida do mensageiro é importante? Por que a vida do mensageiro é importante? O que é o batismo com o Espírito Santo que Jesus realizará? O que é o batismo com fogo? Lá de Mateus capítulo 3. Qual é a ênfase do ministério de João? Peço a Deus humildade nas suas vidas. Tá bom? E aqui nós encerramos com essas falas aqui, tá bom? Número 7 aí.